Propriedades coligativas. São propriedades que alteram as características de um solvente puro quando adiciona-se um soluto não volátil. Dentro das propriedades coligativas, dá para a gente utilizar muitos os exemplos do dia a dia. Por exemplo, quando a gente coloca água para cozinhar um macarrão, a gente coloca água para ferver na panela. E aí, quando a água está fervendo, normalmente a gente vai lá e coloca um pouco de sal na água antes de colocar o macarrão. Quando a gente coloca o sal na água, a água para de ferver imediatamente, né? Então, ela vai precisar atingir uma nova temperatura, né, de ebulição agora da mistura água mais sal, né? Então, neste momento, né, no momento em que a gente adiciona esse sal, né, esse soluto no solvente água, então altera aí a característica, né, desse solvente. Então, vai mudar aí, né, o ponto de ebulição. Então, vamos ver, né, essas propriedades coligativas. Quais são os fatores, né, que dependem para essas características, né, coligativas? O fator temperatura e o fator número de partículas. Para esse fator número de partículas, é necessário que a gente recorde, que a gente lembre, né, como contar as partículas, né, dos compostos iônicos. Quem são os compostos iônicos? Né? Aqueles formados por água com ácido, água com base, água com sais. Né? Então, ao adicionarem água, formam íons, né? Então, formam partículas, tá? Tanto ácido como base como sais, né? Os sais é um produto do ácido e base, né? Então, a gente vai ver agora vamos relembrar agora como contar essas partículas. Então, por exemplo, nós temos aqui o ácido clorídrico, né? O ácido clorídrico, quando adicionado em água, vai dissociar, né? Vai partir esse composto ao meio aqui e vai formar H+, Cl-, né? Então, vai formar aqui uma partícula de H+, e uma partícula de Cl-. Então, formou duas partículas. Olha o ácido, já um oxiácido, né? Eu tenho o ácido sulfúrico, caracterizado aqui, ó, iniciou por hidrogênio, a gente já sabe, né, que é um ácido, né? Já caracteriza uma função ácido. Então, H2SO4, ácido sulfúrico em água, né, adicionando água, vai dissociar isso e vai formar daí, ó, notem que aqui nós temos dois hidrogênios, então vai formar 2H+, mais um SO4, né? O ânion aqui, então, ele sai inteiro, né? O ânion é oxigenado, ele sai inteiro, então ele vai sair SO4 2-. Então, vamos contar a quantidade de partículas. Formou 2H+, e um SO4. Então, formaram 3 partículas. Agora, vamos para uma base. Aqui na base, nós temos o hidróxido de sódio, que em água também vai dissociar, né? Então, dissocia aqui e vai formar N mais OH-. Então, formou um de cada, vai formar, então, duas partículas. Agora, nós temos aqui ó, o hidróxido de cálcio, né? Que duas hidroxilas para um cálcio. Então, ao dissociar, vai formar, então, um cálcio, 2+, mais duas hidroxilas, em razão desse 2, que tem aqui para o lado de fora, depois do parênteses, que está formando aqui. Para um de cálcio, eu preciso duas hidroxilas, né? Claro, o cálcio vai fazer, né? Tem 2 elétrons livres para fazer ligação aqui com OH-, certo? Então, por isso que vai ficar essa carga 2+. Então, aqui, ó, formou 2 OH- e um cálcio. Então, formaram quantas partículas? 3 partículas. Agora, vamos para os sais. Então, nós temos de sal aqui, nós temos o cloreto de sódio, por exemplo. O cloreto de sódio em água também vai dissociar, vai formar, então, N+, Cl-. Então, formou uma partícula de N+, e uma partícula de Cl-. Então, vai formar duas partículas. O cloreto férrico, ou cloreto de ferro 3, né? Então, o cloreto de ferro 3, ao adicionar ele em água, né? Adicionar ele em água, vai dissociar também e vai formar o ferro 3, né? Essa carguinha que pula para lá. Então, vai formar o ferro 3 mais 3 cloros menos. Por que 3? Olha aqui, ó, eu tenho 3 de cloros. Então, vai formar 3 cloros. Então, eu tenho um ferro
e 3 cloros, vai formar então 4 partículas. Olha o nitrato de sódio. Nitrato de sódio vai dissociar em água, vai formar um Na+, e vai formar um NO3, né? Lembra lá, o íon oxigenado, ele sai inteiro. Então, se ele sai inteiro, então vai formar apenas um aqui, ó. Então, Na mais NO3 menos. Então, formou apenas 2 partículas. O carbonato de sódio. Carbonato de sódio vai dissociar. Então, tem uma carguinha aqui, ó, tem 2, né? Tá indicando que eu tenho 2 de sódio. Então, vai formar 2 sódios, mais carbonato, ele vai sair inteiro, né? O íon carbonato vai sair inteiro, então vai formar somente um carbonato e ele ganha uma carguinha 2 menos, né? Porque a carguinha daqui pula para lá, então vai dar 2 menos. Então vai dar, ó, 2 partículas mais uma partícula, 3 partículas. Olha o sulfato de alumínio. Sulfato de alumínio, temos que tomar cuidado, olha lá. Alumínio tem 2, então vai formar 2 alumínios, né? A carguinha 3+, né? Porque o alumínio participa lá com 3 elétrons, né? Então, carguinha 3+ para o alumínio. Então, formaram 2 alumínios. E lembra que o ânion, né, vai sair inteiro, SO4 sai inteiro. Então, saiu o SO4 inteiro. No entanto, pro lado de fora aqui do sinal de parênteses, tem um 3, né? Então, esse 3 aqui me indica que eu vou ter 3 SO4. Então, aqui me formaram 3 SO4. Então, 2 partículas daqui, mais 3 partículas daqui, vai dar 5 partículas. Agora, né, aqui está aparecendo para vocês, né, dois compostos moleculares, né? Tá aparecendo aqui, ó, o da glicose e o da sacarose, né? O que acontece? Isso aqui sempre aparece em vestibular, né? A glicose, sacarose, perguntando quantas partículas tem. Isso aqui nem é um ácido, nem uma base, nem é um sal, né? Nenhum dos dois, né? Não caracteriza nem ácido, nem base, nem sal. Ou seja, então não dissocia, né? Não ioniza, não vai formar íons, né? Então, quando colocado em água, nós só vamos ter aqui no caso a glicose aquosa, né? Então, é uma molécula, né? Uma partícula apenas, uma molécula de glicose. A sacarose, quando colocada em água, vamos ter apenas uma molécula, porque ela não se dissocia, não se ioniza, não é ácido, nem base e nem sal, né? Para formar íons. Então, ela vai formar apenas uma molécula, né? Ou uma partícula, poderíamos dizer, certo? Para a gente poder entender as propriedades coligativas, a gente vai ter que entender o que é pressão de vapor. Então, pressão de vapor é a maior pressão que os gases exercem nas paredes de um recipiente. Por exemplo, né? Então, veja lá, ó, é a maior pressão que os gases exercem nas paredes de um recipiente. Então, é a pressão que os vapores exercem em determinada temperatura. Um exemplo, a acetona. A acetona, né, a gente toma cuidado sempre de estar fechando a acetona, nunca deixar a acetona aberta. Por quê? Porque a acetona tem uma alta pressão de vapor, que é o mesmo que dizer que ela tem uma grande tendência de evaporação, que é o mesmo que dizer que ela tem alta volatilidade. Então, pressão de vapor está relacionado à volatilidade, né? Então, quanto mais volátil, maior a pressão de vapor de uma substância, tá? Exemplo, olha lá, temos um líquido que se encontra em um recipiente fechado e que entre o líquido e a tampa do recipiente tem vácuo. Inicialmente, o líquido evapora rapidamente e depois essa evaporação vai diminuindo até ficar constante. Então, nós temos aqui, ó, uma situação de temperatura, né, a zero pressão, né? Então, a 0 mililitros de mercúrio de pressão. Então, a água está ali dentro nós temos só um vácuo, e aí a água vai, né, evaporando. Vai evaporando, com o tempo vai acontecer o quê? Que nós temos a água ali
em fase, né, de vapor. Quando essa água se torna em fase de vapor, a pressão aqui nesse recipiente aumenta, né? Porque nós temos agora aqui dentro vapor de água. Então a pressão dentro do recipiente aumentou. Percebam que aqui nós tínhamos 0 mililitros de mercúrio, aqui nós já temos 17,5 mililitros de mercúrio, né? Por quê? Porque houve, né, a evaporação desse líquido e com a evaporação desse líquido, nós temos aqui agora uma pressão interna nas paredes desse recipiente, tá? A pressão que o vapor exerce no equilíbrio líquido-vapor denomina-se, então, pressão máxima de vapor. Então, a gente pode chamar isso de PMV, P.M.V, né? Pressão máxima de vapor, tá? Pressão máxima de vapor de um líquido puro ela pode ser representada aqui desta forma. Ó. Nós temos aqui, inicialmente, é o mesmo que foi passado no slide anterior, mas um pouquinho mais explicadinho. Veja lá. Ó. Nós temos aqui um líquido, né? Que ele está no estado inicial. Existe somente líquido, né? Então não há espaço livre, tá? Aí com o tempo acontece que a evaporação predomina sobre a condensação. Então começa uma evaporação, né? Então nesse recipiente começa a ter vapor, então, né? Até que chega um momento, né, que ocorre, esse sistema é um sistema fechado, ocorre então um equilíbrio, né? Aonde nós vamos ter ao mesmo tempo a evaporação, né? Então vai evaporar o líquido e ao mesmo tempo vai condensar e vai retornar, né, como líquido. Então neste momento nós vamos ter um equilíbrio evaporação, condensação. Então vai ter ali uma velocidade, né, igual. Então nós vamos ter ao mesmo tempo evaporação e ao mesmo tempo condensação em uma igual velocidade, tá? A influência da natureza desse líquido, né? Então, líquidos mais voláteis que a água evaporam mais intensamente, resultando maiores pressões máximas de vapor à mesma temperatura. Sigam este exemplo aqui, ó. Nós temos aqui um gráfico de pressão de vapor por temperatura. Percebam que a uma temperatura de 35 graus, o éter tem uma pressão, né, de vapor de 760 mililitros de mercúrio, ou 1 atm, né? O álcool etílico a 78 graus, né? E a essa pressão, e a água a 100 graus a essa pressão. Então, né, a água a 100 graus vai ebulir, né? O álcool etílico a 78 graus vai ebulir e o éter a 35 graus vai ebulir. Isso é a pressão atmosférica, né? 1 atm ou 760 mililitros de mercúrio. Então, aqui significa a gente dizer que o produto, né, a substância de maior pressão máxima de vapor seria o éter, né? Porque o éter é a substância aqui mais volátil, né? Então, como o éter é o mais volátil a 1 atm, né? A temperatura de 35 graus, por exemplo, ele se evapora, né? A volatilidade dele é muito alta. Então, isso significa dizer que entre o éter, o álcool etílico e a água, o éter tem a maior pressão máxima de vapor, tá? Fatores que influenciam na pressão máxima de vapor, né? A natureza do líquido, né? Por exemplo, aqui nós temos a água e temos o éter, né? Então, olha lá, a água, então, a água, ao evaporar, né, vai formar aqui dentro desse recipiente uma pressão máxima de 17,5 mililitros de mercúrio, né? Isso a 20 graus Celsius. Já o éter, nas mesmas condições de temperatura, olha, tá? Ele vai ocasionar aqui nas paredes desse recipiente uma pressão de 442 mililitros de mercúrio. Então, o éter, ele tem uma pressão máxima de vapor maior, né, em razão da sua alta volatilidade, né? Então, líquidos mais voláteis possuem maior pressão máxima de vapor. Então, um dos fatores, então, né, é a natureza do líquido, né, éter e água aqui neste exemplo.
Na pressão máxima de vapor ainda, né, a temperatura também que se encontra o líquido também é um dos fatores que influencia nessa pressão máxima de vapor. Então, notem que a água, né, a 27 graus, ela ocasiona uma pressão, né, nas paredes desse recipiente de 26 mililitros de mercúrio. Já a 47 graus, a água ocasiona aqui nas paredes desse recipiente uma pressão de 79 milímetros de mercúrio. Esse sinalzinho aqui é um sinalzinho de um medidor de pressão, certo? Então, olha lá, a temperatura em que se encontra o líquido, então, é um dos fatores, né, que influenciam a pressão máxima de vapor. Então, com a formação dos vapores, como a formação dos vapores é um fenômeno endotérmico, ou seja, necessita de calor, um aumento de temperatura favorece a sua formação, aumentando assim a pressão máxima dos vapores. Ebulição de um líquido. É necessário a gente lembrar aqui algumas coisinhas sobre ebulição, né? Porque uma das propriedades coligativas é a ebulioscopia, vai falar sobre ebulição. Quando um líquido está sendo aquecido, algumas moléculas colidem violentamente entre si e tornam-se livres. Então, olha lá, nós temos algumas moléculas lá dentro do nosso líquido, né? Com o aumento da temperatura. Com isso, forma-se, então, porções de vapor no interior da massa líquida, constituindo desta forma as bolhas. Tá? Essas bolhas, elas não sobem à superfície imediatamente. Isso só ocorre quando a pressão dentro das bolhas se iguala à pressão externa. Então, quando a pressão externa for igual à pressão de dentro das bolhas, aí as bolhas vão subir, né? Então, as bolhas sobem somente quando a pressão externa se igualar à pressão interna de dentro das bolhas. A esse fenômeno damos o nome de ebulição. Então, olha lá, a ebulição de um líquido, então ela depende da pressão externa. Isso é, quanto menor for a pressão externa, menor será a sua temperatura de ebulição. Né? Isso nos faz lembrar de, né, altitude. A gente sabe que quanto maior, né, quanto a altitude maior, né, a nossa água vai ferver numa temperatura menor. Né? Então, é essa mesma relação que a gente tem que ter aqui, certo? Bom, enfim, as propriedades coligativas, então, são tonoscopia, ebulioscopia, crioscopia e osmometria, tá? Então, vamos ver cada uma delas. A primeira, tonoscopia. A tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Então, olha lá, percebam, nós temos aqui nessa primeira situação a água pura. Ela está a 20 graus, né? E ela está marcando para nós aqui 17,5 mililitros de mercúrio. Aí adiciona-se sal a esta água. O que vai ocasionar aqui? Vai ocasionar que a pressão, né, vai diminuir, olha. Nós tínhamos uma pressão maior, diminuiu a nossa pressão, então, para 15 mililitros de mercúrio. A mesma temperatura, certo? Então, isso nos confirma, né, que há a diminuição da pressão máxima de vapor, ou seja, vai diminuir a volatilidade desse sistema. A água pura, né, ela seria mais volátil do que a água com sal. Então, a tonoscopia é o estudo da diminuição da pressão máxima de vapor de um solvente, provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil, nesse caso aqui, um sal. Ebulioscopia. A ebulioscopia é o estudo da elevação da temperatura de ebulição de um solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Ora, se nós tivermos água e adicionarmos sal a essa água, né, a nossa água pura vai ferver a 100 graus Celsius ao nível do mar, né, a 1 atm.
Se nós adicionarmos sal a essa água, ela vai aumentar a sua temperatura de ebulição, necessitando uma temperatura maior, né, para ebulir. Então, né, a ebulioscopia estuda exatamente a elevação dessa temperatura, né, a partir do momento em que se adiciona um soluto no meu solvente. Então, sempre a temperatura de ebulição vai se alterar ao adicionar um soluto não volátil no meu solvente, ok? É o mesmo exemplo que nós usamos lá no comecinho da aula, né? Eu tenho a água para o macarrão, adiciona o sal, né? A água para de ferver imediatamente e vai buscar uma nova temperatura, que é a temperatura de ebulição da água com o sal, que não vai ser mais a mesma do que era na água pura. Crioscopia. A crioscopia é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente provocada pela adição a este solvente de um soluto não volátil. Ora, podemos utilizar novamente o mesmo exemplo da água com sal. Se colocarmos a água pura para congelar, ela vai congelar a 0 graus. No entanto, se colocarmos água mais o sal para congelar, ela vai buscar uma outra temperatura de congelamento, abaixo de 0 graus. Então, crioscopia é o estudo da diminuição da temperatura de congelamento de um solvente. Então, nós vamos diminuir a temperatura de congelamento ao adicionar um solvente, né, um soluto a esse solvente, no caso água com sal. Adiciona-se sal, vai diminuir então aí a temperatura de congelamento. Agora a gente vai falar sobre a osmometria, mas para falar da osmometria é necessário primeiro falarmos sobre a osmose. Alguns materiais permitem a passagem de molécula de solvente, mas não permitem a passagem do soluto desta solução. Exemplo, nós temos aqui uma solução diluída a 0,2 mols, um exemplo, e temos uma solução concentrada a 0,4 mols. Essas duas soluções estão sendo separadas por uma parede porosa. Tá? A osmose é um fenômeno da passagem do solvente de um meio mais diluído, para um meio mais concentrado, tá? Por meio de uma membrana semipermeável. Então, essa membrana a gente chama de membrana semipermeável e o processo de osmose é exatamente assim. Eu tenho uma solução diluída, tenho uma solução concentrada. A solução concentrada vai tentar buscar um equilíbrio e tentar ficar igual à solução diluída. A solução concentrada rouba, né, solvente dessa solução diluída, até que ela consiga um equilíbrio e se torne igual à solução diluída, né? Então, olha lá, nós temos então o solvente passando através da parede porosa para a solução concentrada, né? Então, até que as duas tenham a mesma concentração, né? Então, ela vai buscando um equilíbrio para ficar com a mesma concentração. Então, aonde nós tínhamos antes aqui, ó, 0,2 mols, né, e 0,4, agora nós temos a mesma concentração. As duas soluções estão na mesma concentração. Ao meio, né, que a gente tinha aqui antes, né, um meio de baixa concentração, a gente chama de hipotônico. E ao meio de maior concentração, de concentração mais alta, a gente chama de hipertônico, tá? As soluções de mesma concentração, que é o caso dessas duas agora, a gente chama de soluções isotônicas, tá? Pressão osmótica, então, ou, né, a osmometria, né, que é o que a gente vai passar a estudar agora. Osmocopia, né? A pressão osmótica, osmocopia, né? Então, é uma pressão externa, né, que evita, né, que ocorra a osmose, né? Então, a pressão externa, ela vem,
e atrapalha a osmose. Isso seria a pressão osmótica, né? Uma pressão colocada em uma das soluções, né? Aquela solução de maior concentração, para que não ocorra a osmose completa ou nunca ocorra a osmose. Então, a osmocopia, então, é a pressão externa que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a diluição por meio de uma membrana semipermeável. Um exemplo, aqui nós temos a solução diluída e a solução concentrada, separadas por uma parede porosa. O normal seria que a solução concentrada iria buscar, né, o solvente da solução mais diluída até que houvesse um equilíbrio. Mas por alguma razão, por algum motivo, né, às vezes é necessário que não se permita que ocorra essa osmose, né? Então, adiciona-se então, né, uma pressão sobre este líquido da solução concentrada, não deixando, né, evitando assim que mais solvente atravesse para o lado da solução concentrada. Então, a pressão externa, que deve ser aplicada a uma solução mais concentrada para evitar a sua diluição por meio de uma membrana semipermeável. Então, a isso a gente dá o nome de pressão osmótica, né, ou osmocopia, tá? Vamos fazer um resumão, então, né, sobre isso. Então, olha lá. Concentração de partículas aumenta, né? Se aumenta a concentração de partículas, diminui, né, a pressão máxima de vapor. Então, aumentando a pressão máxima de partículas, a concentração de partículas, diminui a pressão máxima de vapor. E, né, aumenta o ponto de ebulição, né? Então, se aumenta a concentração de partículas, diminui a pressão máxima de vapor e aumenta a pressão, o ponto de ebulição. E, né, diminui o nosso ponto de congelamento, né? Então, com todos esses fatores, vai acontecer diminuição do ponto de congelamento, né? E a pressão osmótica sobe, né? Então, aumenta a pressão osmótica e automaticamente, né, aumenta aí, diminui aí a nossa volatilidade, né? Então, com o aumento da concentração de partícula, diminui a volatilidade. Com o aumento da concentração de partícula, diminui a pressão máxima de volume. Com o aumento de concentração de partícula, aumenta o ponto de ebulição. Com o aumento da concentração de partícula, diminui o ponto de congelamento. E com o aumento da concentração de partículas, aumenta a pressão osmótica. Então, dá para a gente relacionar agora, né, que pressão máxima de vapor, então, está relacionado à tonoscopia, né? Um exemplo de uma tonoscopia, de um efeito tonoscópico, então, uma toalha úmida com água do mar demora mais para secar do que com água da torneira. O sal baixa a pressão de vapor e diminui a volatilidade, né? Então, se nós chegarmos na praia com a toalha molhada e colocarmos no varal e pegarmos uma toalha molhada de casa e botarmos no varal, a nossa toalha que a gente lavou em casa com água pura vai secar muito mais rápido, porque ela vai evaporar mais rápido a água do que aquela que está com água do mar. Ponto de ebulição, então, né, está relacionado à ebolioscopia. Vamos ver um efeito ebolioscópico. O caldo da sopa, né, ferve uma temperatura superior à da água da torneira. Então, se nós tivermos uma sopa lá, toma cuidado, que a sopa ela vai estar fervendo a uma temperatura maior em razão de todas aquelas partículas colocadas na sopa, né? Crioscopia, que está relacionada ao ponto de congelamento. Um efeito crioscópico, a água do mar nos polos não congela pela presença da elevada quantidade de sais dissolvidos, né? Então, adiciona-se, né, aumenta a concentração de partículas na minha solução, né, abaixa o ponto de congelamento, então não congela as águas a água dos polos.
osmometria, né? Um efeito osmocópico, então, adicionando açúcar à salada de fruta, aumenta o volume do caldo, né? Então, por quê? Porque nós teremos, então, uma solução ali fora, né, das frutinhas, com alta concentração do açúcar, né, da sacarose ali. Então, a água de dentro das frutas vai sair por osmose, né, para buscar um equilíbrio daquele caldo de fora, né? Então, desta forma, então vai aumentar aquele caldo, né, vai aumentar o volume do caldo, certo?